pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o tema do limite de gastos nas campanhas eleitorais. Desde 2015 nós tivemos uma análise a respeito deste assunto pelo Supremo Tribunal Federal, na DI 4650, em que restou estabelecido que pessoas jurídicas, portanto empresas de um modo geral, estariam proibidas de financiar campanhas eleitorais. E isso veio bem em um momento em que nós passávamos por um processo bem doloroso de descoberta de diversos problemas relacionados especialmente a desvio de recursos públicos, ao pagamento de propina para algumas candidaturas ou a forte participação de empresas no processo eleitoral. E aí, a título de exemplo, se nós fizermos uma análise sobre as eleições de 2014, as duas principais campanhas à presidência da República, uma gastou mais de 300 milhões de reais e outra gastou mais de 200 milhões de reais. Então, valores bastante significativos. E aí, quando o Supremo entendeu que não seria mais possível, fazendo uma leitura à luz do texto constitucional, que pessoas jurídicas participassem do processo eleitoral exatamente por não exercerem a função de cidadãos, pessoa jurídica, portanto, não tem posição política, porque a empresa não é pessoa física, passamos a ter a necessidade de se repensar o modelo das eleições, de se repensar o custo do processo eleitoral como um todo. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião a respeito disso, mas quero agora dividir com vocês outro aspecto, que é o aspecto prático do que decidiu a lei. Pois bem, com esse entendimento do Supremo, na sequência veio uma reforma eleitoral em 2015, que foi a Lei 13.165, que dentre as diversas previsões legais trouxe, por exemplo, a necessidade de se criar um limite de gastos. Até então, a Lei 9.504, que é a lei das eleições, estabelecia que até o dia 10 de junho do ano das eleições, uma lei deveria ser editada para se estabelecer o limite de gasto das campanhas. Só que, na hipótese de chegar a esta data e não havendo lei editada, cada uma das candidaturas apresentariam qual era a expectativa do limite, não havendo, portanto, que se falar num teto de gastos pré-estabelecido. Aí, em 2015, com essa reforma eleitoral, além da redução do tempo da campanha que nós tivemos de 90 dias para 45 dias, pegou-se a média de gastos das últimas eleições e chegou-se a um consenso quanto à necessidade de estabelecer um limite. E a conta foi a seguinte: bom, para as eleições municipais de 2016, pegou-se a prestação de contas mais cara das eleições de um determinado município, do ano de 2012, e aí dessa conta aplicou-se uma média de 70%. Então vamos imaginar que em uma determinada cidade, a campanha do candidato a prefeito foi de R$1 milhão, estabeleceu-se que o limite para 2016 seria de R$700 mil. E aí isso foi feito em todos os municípios do Brasil, estabelecendo este limite de gastos nas cidades em que havia apenas um turno, e naquelas cidades em que eventualmente existisse a possibilidade de 2 turnos, este limite não se aplicava à regra dos 70%, mas a regra dos 50% para o primeiro turno e outros 30% para o segundo turno. Aí a gente chegou num número que ficou bastante distorcido se a gente comparar com 2018, por exemplo. E eu vou explicar a razão dessa distorção para vocês agora. Pois bem, então 2016 pegou o maior gasto do ano eleitoral da eleição anterior correspondente, então a de 2012, 70% do maior gasto. E aí esse foi o número definido para as eleições de 16. Quando veio as eleições de 2018, utilizou-se um outro critério para se estabelecer um limite de gastos. Vou dar o exemplo aqui, o caso das campanhas presidenciais em 2018 foi de 70 milhões. Se a gente comparar a eleição de 2014, em que teve candidato que gastou 300 milhões ou 200 milhões, em 2018 esse volume caiu para 70 milhões de limite de gastos. E nos respectivos estados e municípios aplicou-se uma conta em que analisava o número de eleitores de cada estado para se estabelecer limite de gastos de deputado estadual, limite de gastos de deputado federal e limite de gastos de senadores da República. E agora, em 2020, o que se fez?
Pegou-se os dados das eleições de 2016 e aplicou-se o índice de 2016 a 2020 do IPCA. Então esses valores passaram a ser corrigidos. Aí, a título de exemplo, vejam que interessante. As eleições de 18 para governador de estado tinha como limite de gastos pouco mais de 20 milhões, acho que 20, 25 milhões. Ao passo que as eleições municipais da capital de São Paulo para prefeito, o limite de gastos passa de 50 milhões de reais. Bom, isso aqui é apenas a título informativo, a realidade nossa atual, mas a intenção do legislador nessas situações foi garantir com que as campanhas pudessem ter um limite, em que houvesse a possibilidade de uma equidade de condição entre candidatos, independentemente da quantidade de recursos que tiverem disponível. Só se pode gastar até um determinado valor. Aqueles que eventualmente extrapolarem o limite de gastos poderão ser penalizados primeiro com uma multa, que é de 100% do valor doado em excesso, e, em segundo lugar, poderá vir a sofrer as consequências, por exemplo, de uma ação de investigação judicial eleitoral pelo abuso de poder econômico, por abuso de poder político. Então é importante que tenha muito cuidado e atenção quanto a esses limites. E para você que eventualmente tenha dúvida a respeito disso, eu convido a ingressar lá no site da Justiça Eleitoral, especificamente no Divulga Cand do TSE, e lá vai haver um mapa de todo o Brasil em que você consegue identificar a região do país em que você mora, o seu estado, o seu município. Lá vai estar estabelecido certinho qual é o limite de gastos do candidato a prefeito e qual é o limite de gastos do candidato a vereador. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero encontrá-los em breve no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.